Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia aqui na especialização. Boa noite, é foda. Cara. Tudo bem? Todo mundo me vendo, me ouvindo? Estou no trabalho. E aí, Adriana, beleza? Já recuperou do Enesp? Como é que tá? Porém, resfriada, muito bem. Tem alguém que não foi no Enesp aí? Tem, né? Seus bandidos. E aí, galera? Tudo bem, Gabriel? Tudo certo? Gostou? Gostou do Enesp? Vamos fazer inveja aí pro pessoal que não foi? Vamos ficar falando do Enesp. A tertúlia vai ser só sobre o encontro nacional. Ai, cara. Quem nunca, né, Jefferson? Muito bem. Meia aérea, meditando sobre tudo que vivemos. Muito bom. Vamos lá, galera. Vamos conversar então. Estou aqui aberto para perguntas de vocês, dúvidas, comentários. Como é que tá aí? Como é que vocês estão? Ah lá, eu vou até comer um chocolate do Enesp agora com café. Muito bem, vamos fazer inveja aí para essa galera que não foi no nosso encontro nacional. Só elite. Tiago, eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Luiz. Se tu puder abrir a câmera, Luiz, melhor, tá? Ah, Tiago, não vai dar não, porque hoje eu não tô no trabalho, mas eu tô em casa, deitado, tá macabro aqui, tudo escuro. Tá bom. É, Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber se, na tua visão, é, uma pessoa católica tem uma espécie de vantagem, desvantagem, ou se é indiferente na hora de atender um paciente. Por que que eu pergunto isso? Porque eu não tenho nenhuma religião. Mas eu vejo muitas pessoas que são católicas meio que pensam tudo nesses termos, em questão de pecado, inferno. Não digo todas, mas muitas pessoas. E eu acho que se você pensa muito nisso, fica muito focado nisso, tu não consegue nem ouvir o paciente direito e entrar na história dele. Então eu queria saber como que tu vê isso, porque até perguntas assim que eu pego de supervisão, de aula, é tudo, por exemplo, isso é uma influência do diabo, sabe? Não que eu não acredite que existe, mas meio que se mistura muito. Cara, maravilha. Pergunta maravilhosa, Luiz. E é muito bom. Obrigado por ter trazido esse tema aqui. Tá bom mesmo. É um tema que dá para a gente aprofundar. Vamos lá. Tem uma coisa, Luiz, que a gente precisa entender que é o seguinte. Nós estamos aqui na civilização ocidental, correto? Então nós não somos orientais, né? Então quer dizer que a religião e a tradição, digamos assim, que a tradição, ela é tradição são os valores, né? Os valores, os hábitos e que são passados de geração em geração, que são considerados.
hábitos e valores perenes, são passados de geração em geração. Toda civilização, né, ela recebe um caráter a partir de um mito fundante, tá claro? Então, você não vai ver, por exemplo, nenhuma civilização que começou a partir, a partir da ciência moderna, ou seja, a partir de um pensamento científico, lógico, tá claro? As civilizações, elas sempre, se você pegar, ler a história, né, das civilizações, você vai ver que elas começam sempre num mito, né? Por exemplo, a civilização grega, né? Os mitos gregos, não é isso? A civilização hindu também é a mesma coisa. A civilização oriental, não? São sociedades que nascem a partir de um mito. E esse mito, e mito aqui não é no sentido de mentira, né? Assim, uma mentira. É no sentido de uma matriz simbólica. Uma matriz simbólica que vai depois ser aprofundada através da filosofia, etc. e tudo mais, que assim, a filosofia vai dar um significado para aquilo, na realidade. Vai depurar os símbolos, digamos assim, né? Então, veja, aqui no Ocidente, depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, o cristianismo se espalhou de um jeito que a gente não consegue nem direito definir, não é isso? Então, quer dizer, nós pensamos através dos símbolos cristãos. Nós agimos de acordo com o critério daquilo que é a moral judaico-cristã. Dá para entender? Então, por exemplo, não é muito comum aqui no Ocidente você se referir às classes sociais enquanto castas. Já na sociedade hindu, isso é muito presente. Ou, por exemplo, se você pegar ali na civilização, né, se é que a gente pode chamar assim, no Islã, você tem outras terminologias, outros critérios, outra visão de mundo. Dá para entender, Luiz? Até aqui? Dá, tranquilo. Tá. E aí, vamos lá. Como que a mentalidade de uma pessoa ela é formada? Ela é formada a partir da cultura, né? As coisas não brotam do nada na nossa cabeça. Então, existe um sistema comportamental e de organização da sociedade em vista de um ideal, em vista de um bem-estar, em vista de alguma coisa que as pessoas têm como hierarquia de valor. Então, por exemplo, aqui na sociedade ocidental, na civilização ocidental, a gente tem como norte, né, como ideal, o quê? A felicidade, não é isso? A felicidade como meta. A nossa matriz de pensamento ela é formada através do cristianismo, enquanto religião, da filosofia grega e do direito romano. Tá? Então, essas três, digamos assim, essas três bases são o que compõe, digamos, o pilar aqui da mentalidade do homem ocidental. E por exemplo, a filosofia grega, né? A gente tem ali a ética. O que que é a ética? A ética é a ciência que vai estudar o melhor funcionamento do indivíduo em relação aos outros, né? Então, a ética é o que vai mapear, por assim dizer, ou é uma disciplina acerca da qual, né, os estudiosos vão refletir acerca do que é a felicidade
para uma pessoa que vive, né, em comunidade. Dá para entender? Como que eu alcanço a felicidade? E aí, nesse sentido, né, a religião, ela é a ética em relação a Deus. Vamos colocar desse modo, tá? Então, a gente tem a ética em relação aos outros, tá? A organização da minha própria vida. No caso, a ética monástica. O que que é a ética monástica? É aquela ética que é aquela disciplina acerca da qual eu vou pensar a respeito do meu aperfeiçoamento pessoal. Monástica, ética monástica. Então, eu vou pensar acerca do meu aperfeiçoamento pessoal. Você tem a ética familiar, nesse sentido, ou econômica, não sei, familiar ali, no qual você vai pensar a felicidade dentro dessa pequena célula, vamos chamar assim, que é a família. E depois você tem a ética num sentido mais abrangente, que no caso seria a política, tá claro? Então, depois, tá, digamos assim, depois não, para cima disso daqui, a gente tem a questão da religião, que é o que vai dar um sentido, um supra-sentido para todas as coisas. Então, por exemplo, como eu vou ser feliz mesmo? Só que para eu descobrir, né, como eu vou ser feliz mesmo, eu primeiro tenho que descobrir o que eu sou. Para eu descobrir como eu posso ser feliz em relação aos outros, né, como eu falei assim, a ética familiar, a ética num sentido mais macro, né, política, é, a polis, né, a ética da cidade, a polis, a ética política, e a ética monástica, eu preciso descobrir primeiro o que é o homem. Então, a psicologia, a antropologia, ela é a base para que a gente consiga refletir a respeito das próximas disciplinas, vamos chamar assim, que no caso seria a ética, a moral e depois a teologia. Dá para entender? E aí, nesse sentido, a teologia, ela vai estudar a revelação, existem várias disciplinas dentro da teologia, mas uma das principais disciplinas da teologia, digamos assim, para nós, é a teologia moral e a teologia cética e mística, que no caso seria a ética em relação a Deus. Como que eu alcanço o ethos, né? Essa felicidade, alcançando, perseguindo, no caso, esse fim último da minha natureza, que é Deus. Dá para compreender? E aí, no caso, a religião ela vai dar a base para isso, tá bem? Então, uma coisa é a gente entender a religião aos moldes modernos, assim, com um certo preconceito, etc. Isso acontece muito na universidade. Uma tentativa de rechaçar qualquer tipo de pensamento religioso, tá? E ficar ali no cientificismo, né? Quer dizer, a única coisa que existe é o mundo natural, né? São as ciências naturais que vão estudar a manifestação daquilo que é material, né? Que vai metrificar as coisas, medir os fenômenos, etc., encontrar as leis, as constantes, etc., manipular a realidade e tudo mais, né? Material. Então, existe um certo rechaço de qualquer tipo de vertente mais filosófica ou teológica, religiosa, na vida acadêmica, pelo menos aqui no Brasil, tá? E aí a gente corre o risco de olhar para a religião com certo preconceito. Agora veja, por que que existe essa impressão de que, e isso foi dito como pergunta por você, né?
O católico ele está em vantagem, digamos assim, vantagem do quê? Né? Vamos lá. O católico, qualquer católico está em vantagem, basta o sujeito ser católico que ele está em vantagem na compreensão de alguma coisa, ou sei lá, né? Vantagem para a vida, vantagem de salvação, vantagem disso, vantagem daquilo. Não, não necessariamente. Dá para entender, Luiz? Agora, o que que acontece? A partir do momento em que você começa a enfiar a cabeça na filosofia e no e nesses assuntos, né, da religião, do cristianismo, curiosamente você passa a entender com muito mais unidade, né? Você começa a ter uma unidade de compreensão a respeito do funcionamento humano. Então, por exemplo, a palavra pecado, a etimologia da palavra pecado, quer dizer errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Que alvo? O alvo da felicidade. Nós estamos o tempo inteiro perseguindo o bem, porque é isso que nos deixa feliz, entendeu? Então, tudo que a gente encontra é o bem. Só que existe uma hierarquia daquilo que é o bem. Existem bens, né? Menores e bens maiores, digamos assim. E existe o supremo bem, que no caso é Deus, que é o autor de todo e qualquer bem possível. Dá para entender? Então, nós estamos atrás disso. Pode ver, todas as coisas que nós fazemos, todas, 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 sem exceção, nós estamos fazendo buscando um certo deleite em algum bem. Por que que a gente está aqui na tertúlia? Porque você considera isso algum benefício para você. Na especialização, por que que a gente vai para a faculdade, por que que a gente come, a gente dorme, a gente transa, a gente faz isso, a gente faz aquilo, aquilo outro, se relaciona, etc. Que a gente considera que isso é bom para a gente. E é bom mesmo. A gente experimenta um bem, um prazer, uma alegria, entende? A gente está atrás disso. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, é um bem. O dinheiro é um bem. O sexo é um bem. Comida é um bem. Dormir é um bem. Exercício físico é um bem. Bens materiais são um bem também. Entende? E a gente só se move em direção ao bem. A nossa vontade, ela só se move em direção ao bem. Mas existe uma hierarquia desse bem. E é aqui que começa, por exemplo, a reflexão, tá? Então, veja, se pecado é errar o alvo, isso quer dizer o seguinte: todas as vezes, tá, em que numa situação eu posso consentir, executar, me deleitar num bem maior, e em contrapartida, ao invés de buscar o bem maior, eu busco um bem menor, dá para entender? O que que acontece? Eu erro o alvo da minha felicidade. Eu tenho uma grande expectativa de ser feliz, de me realizar, não é isso? Mas existe também um fator que nos acompanha, que é a ignorância, a burrice, né? A burrice não, mas a ignorância mesmo. A gente não conhece todas as coisas, a gente não sabe tudo. Mas a gente quer ser feliz, a gente quer o bem. Então, assim, esses termos, pecado, moralidade, imoralidade, o bem, o mal, Deus, o diabo, etc., fidelidade, infidelidade, isso daqui está presente na formação da mentalidade da sociedade ocidental, do mundo ocidental. Dá para compreender?
Então, quer dizer, uma pessoa que se debruce ali, né, em cima da filosofia grega, da tradição filosófica aqui no Ocidente, da teologia, ela vai compreender melhor o comportamento humano. Por que que ela vai compreender melhor o comportamento humano? Porque ela está imersa nas bases do que, sob certo aspecto, molda o comportamento humano. Entendeu? Faz sentido? E aí, nesse sentido, alguém que inicia assim, uma vida de estudos, né, com essa base da filosofia grega e do cristianismo, vai compreender infinitamente melhor as frustrações pessoais de um indivíduo. E vai compreender infinitamente melhor, por exemplo, as patologias, vamos chamar assim, as patologias sociais, entendeu? Porque você tem uma noção do que uma pessoa está buscando, os empecilhos, né? Ali, o que pode impedir ela de se realizar, de ser feliz, etc. e tudo mais. Não é isso? Você começa a compreender um pouco o comportamento de massa também. Você começa a compreender o comportamento de grupos políticos, entendeu? Então, veja, por que que uma pessoa rouba? Quando chega no poder e rouba, quer tirar vantagem, etc. e tudo mais. Porque essa pessoa quer ser feliz, pô. Por que uma pessoa se corrompe na vida pública? Ela quer ser feliz, né? Ela quer experimentar algum bem, cara. Mas um bem, o bem que ela quer, o bem que ela quer mesmo, o bem que ela quer mesmo, o bem que todos nós queremos, né? Ele não é um bem desse mundo. Ele não é um bem que é possível viver nesse mundo. Porque, veja, a gente está atrás de uma solução absoluta, né? Porque nós temos um problema. Dostoiévski dizia que nós temos dentro de nós um buraco do tamanho de Deus, ou seja, só Deus pode preencher esse buraco. Então, veja, por mais que eu tente alcançar o bem, absolutamente falando, nessa vida, né, o bem absoluto, o fim último, ou seja, o supremo bem, ele não está sujeito à materialidade. Ele não é material. Ele não pode ser material. Porque aquilo que é material está sujeito aos acidentes, ou seja, à mudança. E o fim último, o supremo bem, se ele tem esse caráter de fim último, ele é o último mesmo. Não existe nada para além dele. Ou seja, né, nesse fim último não existe movimento, não existe um caráter de potência, de potencialidade. Ele é o que ele é o bem mesmo. Não é uma coisa boa, é o próprio bem. Dá para compreender? Então não muda. Por exemplo, se eu comer um hambúrguer gostoso, né? Tô com muita fome, eu quero porque quero um hambúrguer. Tô com vontade de comer um hambúrguer. Então fome é uma coisa, vontade de comer é outra. Dá para entender? Eu tô com fome. Se eu tô com fome, eu posso comer qualquer coisa que vai me saciar. Agora, eu quero comer um hambúrguer, uma picanha mal passada, né? Algum tipo de alimento, sei lá. Isso é vontade. Isso é um movimento da vontade. Eu quero um hambúrguer porque um hambúrguer é gostoso. Aí eu comi o hambúrguer.
porra, que delícia, não sei o quê, tarará. Só que daqui a pouco eu tô com fome de novo, não é? Eu experimentei um bem. Só que daqui a pouco eu tô com fome, aí eu tô com fome de uma outra coisa. Ou tô com fome da mesma coisa. Entende? Então, o bem que eu posso alcançar nessa vida, ele não é definitivo, ele não é absoluto, ele não tem um caráter absoluto. É transitório. Isso quer dizer o seguinte: a partir do momento que eu entendi que a minha vontade está inquieta até que ela não encontre o bem absoluto, ou o supremo bem, a minha expectativa de felicidade, a minha expectativa de realização, ela vai sempre estar presente aqui na minha vida. Então eu vou estar sempre naquela expectativa de realização máxima, de realização absoluta da minha vontade. Só que o que vai acontecer se eu tiver essa expectativa maluca para a vida aqui? Eu vou me frustrar, porra. Dá para entender? Eu quero achar algo absoluto aqui. Eu quero achar algo imutável aqui. Eu quero achar o para sempre aqui. Aí vem a pergunta: isso é possível? É possível isso, galera? Vocês conseguem encontrar alguma coisa assim perene aqui, definitiva, o bem absoluto aqui? E se satisfazer e ser feliz para sempre, eternamente aqui, sem nenhum tipo de mudança? Não, não é? E o que acontece com uma pessoa que vive com essa expectativa? Ela vive se frustrando, porra, vive triste, feliz. Ou seja, ela está perseguindo a felicidade, só que ela não sabe onde isso, onde ela vai encontrar isso. Então, veja, eu não estou usando nem termos religiosos para explicar isso daqui. Eu poderia explicar de outra maneira, entendeu, Luiz? Poderia dizer assim, ó, usar outra terminologia. Mas isso aqui que tô usando uma terminologia da filosofia clássica, digamos assim. Poderia dizer, enquanto uma pessoa não souber onde está Deus, ela vai ficar procurando ele nas coisas e vai se frustrar porque ela nunca vai encontrar ele definitivamente, assim, dá para entender? Para ver Deus tem que morrer, pô. Entende? Simbolicamente, literalmente, vamos colocar. Então aí você imagina eu correndo atrás de uma coisa que eu não sei direito o que que é, que eu não sei onde está, mas com a expectativa de encontrar. E aí cada pequena coisa, sei lá, alguém, porra, ganhei um isqueiro. Nossa, eu não posso perder esse isqueiro me dá muita felicidade, esse isqueiro isso, esse isqueiro aquilo, só que esse isqueiro quebra, né? Esse maçarico quebra, um maçarico bonitão, por sinal que eu ganhei do Luiz lá no Enesp, ó. Ele mandou gravar aqui, ó, IBPC, acho que não vai dar para vocês verem não, olha lá, IBPC, chique, onde houver uma alma que sofre, ali estaremos. Então, olha só, eu vou estar perseguindo isso, eu não sei onde está, eu não sei como chegar nisso, entende? Então, eu vou viver frustrado, pô. E aí, nesse sentido, qual que se existe alguma vantagem, né, para um católico, a vantagem para o católico é que ele, nesse sentido, ele dispõe de alguns meios, tanto para tanto de modo pessoal quanto para assim, para compreender as coisas que outras pessoas não dispõem. Dá, dá para entender isso ou não?
porque ele tem toda a tradição à disposição dele, a tradição da filosofia mesmo, né? Dos padres, da igreja, e a tradição da teologia. Então, por exemplo, Santo Tomás de Aquino é católico, porra, é um santo da igreja. Santo Agostinho é um santo da igreja. É um intelectual também, ao mesmo tempo. São João Crisóstomo, São Gregório Magno, Santo Ambrósio, Duns Scott, tá certo? Agora, o que que acontece? A gente pode encarar essas terminologias sem compreender direito o que elas querem dizer de fato. Então, por exemplo, o pecado, né? As pessoas têm um grande horror ao pecado. Bom, o pecado é um fato da vida humana, o pecado é um fato da existência humana. É algo que está presente, é algo que nos acompanha. A gente está errando o alvo o tempo inteiro, pô. Entendeu? Agora, quantas pessoas têm uma compreensão do pecado? No sentido etimológico mesmo do termo, de que pecar é errar o alvo. Você errou o alvo. Agora, você pode ter errado o alvo porque você realmente não sabe onde está o alvo. Você pode errar o alvo porque você não quer acertar no alvo. Você sabe onde ele está, mas você não quer acertar. Então, quer dizer, o erro humano, né, é um erro que possui assim, uma dupla natureza, digamos, né? O erro intelectual e o erro moral. O erro intelectual é quando você tem uma crença do que é a realidade, quando você acha que a realidade é uma coisa que não é, e você fica defendendo essa crença, entendeu? Você não quer saber a verdade. Você se fechou numa crença. Isso é um erro intelectual. O erro moral é quando você sabe o que é o bem, o que é a verdade, etc. e tudo mais, mas você não quer fazer, você não quer ir atrás disso, não está nem aí. Então, digamos assim, a maioria dos pecados que a gente vê, né, ou que a gente comete nesse sentido, são pecados morais. Essas besteiras que a gente faz, né? Mentir para os outros, para se safar, comer os outros por aí, é, essas porra, né? Corromper, não honrar as pessoas que foram leais a nós, não, não tributar a Deus o que nós devemos tributar a Deus. Essas, porra, isso daí são os nossos pecados. Agora, um pecado intelectual, assim, cara, mais ou menos eu sei o que é a verdade, mas eu não quero. Eu não quero a verdade. Assim, eu quero acreditar numa outra porra. Eu quero, eu quero atrapalhar as pessoas na busca da verdade. Então eu vou corromper mesmo, intelectualmente os outros. Isso aqui é grave, né? O pecado intelectual mesmo, esse tipo de erro intelectual, é o fechamento para a verdade. Você sabe o que que é, mas você não vai seguir aquilo ali. E o pior, você vai tirar os outros daquilo ali também. Vai dar um jeito. Deu para entender, Luiz? Ou não? Ficou muito confuso.
Deu. Entendeu? É, eu entendi, faz sentido. E é que eu preciso estudar mais, não só o catolicismo, mas todas as religiões. Só que eu acho curioso porque, assim, no meu dia a dia eu não conheço pessoas inteligentes. E quem eu conheço, assim, que eu vejo que tem algo a contribuir, por exemplo, tu, o Ítalo, o Guilherme Freire, sabe? O Pedro, todo mundo meio que foi parar na mesma conclusão. Então eu vejo, pô, tem algo ali. É algo aí. Mas eu digo, eu acho que não vocês, mas pessoas que estudam isso, é um pouco do. Tu falou algo nesse sentido do Unesp, de meio que querer enquadrar o mundo na. Enquadrar as coisas que você vê no mundo pequeno da tua mente, sabe? Eu Isso acho que muitas pessoas desse meio fazem isso por conta dessas crenças, assim, de pecado. Então, por exemplo, vai, tem o pecado, o meu paciente está pecando. Por um lado, errado, eu vou ajudar ele. Mas assim, por um tempo, foda-se, porque senão eu não vou conseguir entender o que ele tá falando. Mas se exatamente. tu ficar muito fechado, pô, tá pecando, eu tenho que tirar ele daí, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, tu não vai conseguir criar um vínculo, tu não vai conseguir ajudar. Exatamente, Então, cara. assim, tu tem que abaixar pra puxar ele. Não, Mas, só que a parada é o seguinte, é tipo assim, ó, vamos lá. Se a gente, a terapia, ela possui, a ética, ela pervade a terapia também. Qual é o meu objetivo dentro do consultório? Meu objetivo dentro do consultório é fazer o meu paciente parar de pecar no sentido religioso, moralista. É para isso que eu tô ali? Mas de jeito nenhum, pô. Tá claro? De jeito nenhum. Eu não tô no consultório para fazer proselitismo religioso, isso é uma loucura. Converter o cara para falar de Deus pro cara nesse sentido, né? Catequizar o paciente. Porra, não é isso. Agora, quem faz isso está completamente errado. Assim, isso é tudo menos terapia. Consegue entender, Luiz? Isso é tudo menos terapia, cara. Terapia, eu vou receber o meu paciente, eu vou ouvir ele. E é óbvio, como na vida de todo mundo, né? Se eu quiser usar esse critério de pecado, moralidade e imoralidade, eu vou encontrar, pô. Vou encontrar pecados, vou encontrar coisas imorais, mas eu vou encontrar coisas maravilhosas também, coisas boas que essa pessoa fez, entendeu? Ou faz. Agora, o que que acontece no nosso tempo? Existe essa coisa do moralismo. O que que é o moralismo? A gente falou disso no final de semana na Unesp, tu lembra? Moralismo é essa coisa de tu tá com o cu na mão, tem medo de tudo, você não parou para confrontar as tuas crenças com a realidade, e aí você está preso a um conjunto de ideias. E quando a realidade ela te apresenta um dado, tá? Que digamos fere ou confronta esse conjunto de ideias que você está pegado, você começa a ter medo. Você precisa fazer valer teu conjunto de crenças, de ideias, para você não se sentir inseguro. E aí o que que acontece? É numa dessas que você pode ver uma pessoa, sei lá, inepta pra caralho, olhando para os outros e dizendo, mas eu preciso tirar essa pessoa dessa vida, desse pecado. de- Não é por aí. As coisas não funcionam assim. Agora, por exemplo, se você é um padre, um pastor de igreja, sei lá, e você quer falar contra o pecado, né? A pessoa está ali, né? Você quer fazer isso desse jeito, né? A gente até entende. Assim, a igreja é tua aí, o púlpito é teu, tu fala o que tu quiser e age do jeito que você bem entender. Agora, por exemplo, isso para dentro do consultório, mas de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Terapia não é isso, não. Esse escândalo, né? Até essa
essa coisa da surpresa, essa surpresa que a gente tem, que a gente não, né? Algumas pessoas têm com o que os outros estão fazendo da vida. Cara, isso daí precisa acabar, esse escândalo. Oh, meu Deus, você viu o que que aconteceu? Eu falei assim, cara, o ser humano ele pode fazer coisas assim que você nem imagina, não tem que ficar mais escandalizado com as coisas, não. Entende? Isso é uma baita de uma ingenuidade, né? Olha, você viu o que que a vizinha fez, mas olha o filho dela, mas olha o que que o marido fez, mas olha o que... Se a gente não consegue olhar pra gente e falar assim, cara, eu poderia fazer isso e muito mais, entendeu? Se a gente não consegue olhar pra gente e falar assim, porra, dentro de mim habita todos os demônios do inferno nesse sentido, e eu posso encarná-los o dia, a hora que eu quiser e sair fudendo com tudo, da maneira que eu bem entender. Enquanto a gente não tiver essa percepção sobre nós e ver que é real, que a gente pode fazer merda, porra, isso está aberto para nós. Não só uma merda assim, tipo, ah, me enganei, pisei na casca da banana aqui, me enganei. Ou a merda consentida. Porra, eu tô vendo que é uma merda, eu quero fazer isso daqui. Eu sei que isso daqui vai prejudicar, né? Uma, duas, três, 10 mil, 500 mil, bilhões de pessoas. O ser humano, ele é capaz disso, porra, ele é livre. Pode decidir o que ele bem entender. Agora, qual a surpresa de vocês ao se depararem com os atos imorais? Não pode ter mais esse espanto, né? Digo, num sentido superficial, assim, tipo comadre fofoqueira, entendeu? Isso aí não pode. É ingenuidade demais. As pessoas vão fazer merda, sempre, até morrer. Você inclusive, né? Eu, inclusive. E tá tudo bem, né? Digo, tá tudo bem no sentido de que é assim, as coisas são assim. Agora, é claro, né? Eu acordei para a vida. Eu entendi que existe, né? Que a felicidade ela é possível nesse mundo. Ela não é possível absolutamente, mas ela é possível. Eu entendi nesse sentido que as coisas me falam de amor, do amor, e eu quero viver isso. Ou seja, eu entendi. E agora eu não vou mais, tipo assim, apesar de existir um lado meu aqui que quer sempre uma sacanagem, eu não vou mais obedecer esse lado. Vou fazer uma força, entende? Fazer uma força para amar, né? Que, digamos assim, não é bem uma força, mas é uma decisão. Eu quero, eu preciso. E aí entra nesse sentido, né? A religião entra como uma ferramenta. Você pedir a Deus, eu quero, olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo me conter. Existe em mim uma vontade muito louca e eu tenho vontade de fazer merda o tempo inteiro. Você precisa me ajudar, me ajuda, me dá força. É para isso que serve a oração, né? Também. Ficou claro, Luiz? Então é óbvio, é muito diferente vocês ouvirem eu falando disso aqui e pegarem uma pessoa nada a ver falando essas coisas. É muito diferente. Tem gente que entende, tem gente que não entende nada, né? Tem gente que finge que entende. E aí vocês têm que começar a ficar atentos e parar de dar audiência para babaca, não é? Eu acho que ficou claro. O que mais? Fala aí, Edno. Professor, óbvio, esse ponto de partida sobre o ser humano, né, que a gente sempre estuda, dele ser livre, né? E existe esse mundo muito dessa especificidade, né? Vamos dizer assim, por exemplo, dos quatro temperamentos.
né? E uma coisa que às vezes eu falo assim, pessoal, porque, por exemplo, pelo que você falou, né? Tava falando da questão do Ocidente, né? Do impacto que isso tem na narrativa humana, né? No ser humano de forma geral, né? Esses conceitos gerais ali se particularizando, principalmente eu noto isso no set clínico, de alguma maneira. Mas, por exemplo, dentro disso entra essas tendências, por exemplo, o temperamento, que ajuda a especificar isso melhor, né? Eu digo isso no set clínico. Mas qual o limite disso? Se o ser humano ele é livre, né? Isso realmente a gente precisa levar em certa consideração quando a gente for atender ou não, né? Essa é a minha principal dúvida, sabe, prof? Deve se dar um conselho para vocês, esquece essa porra de temperamento aí. Real, cara. Mesmo, assim, esquece isso. Você não resolve nada saber disso. É bom para fazer piada, para curtir com a cara dos outros. Mas para dentro do consultório, isso daí não serve para nada. Para nada, nada, nada. Terapia mesmo, terapia. Sentido sólido do termo, porra, de temperamento. Entende? É um conselho que eu dou, cara. Não leva isso em conta, não, porra. Tem essa de temperamento. Não ajuda. O que muda, por exemplo, você saber o temperamento de uma pessoa? Ou, por exemplo, você consegue dar uma definição mesmo, assim, de temperamento? O que é um temperamento? É um componente mineral da personalidade. Tá, o que isso quer dizer? Responde aí. Eu, Pode falar, pode falar. pode falar? Eu basicamente nunca cheguei a aplicar, né, na clínica. Isso nunca fez parte, né? Só que o que que acontece? Eu acompanhando o professor Vitor Meirelles, né, professor Saulo Barbosa, dando uma olhada mesmo, né? Eu vi que eles usam bastante, né? Eles, no caso, né? E aí me achou, fiquei curioso, né? Nunca cheguei a aplicar porque a gente parte desse conceito, né? A gente parte de que o ser humano é livre. Mas era um ponto que eu tinha realmente dúvidas, né? E por isso que eu vim perguntar, né? Justamente esse ponto, porque eu nunca cheguei a aplicar. E aí era isso e tá respondido, homem. Você entende, cara? Tipo assim, Entendo, entendo, entendo sim. tu perguntar, qualquer pessoa que fala de temperamento, mas o que é o temperamento mesmo? O que é? Qual que é a substância da coisa? E aí muito dele fala que é uma tendência, né? É uma tendência. A tendência não sei o que diabo, né? Tendência vem da onde? É, é isso aí. É isso aí. Onde está a parada? Sim, sim. É uma tendência, mas o que é uma Tem- é, inclinação? Mas é uma inclinação que vem da onde? Por que você está chamando isso de temperamento? Entendeu? É uma parada. O que é? é. Pô, primeiro, né? Ninguém dá uma definição clara. Essa porra é isso. Influencia nisso. Nisso, nisso e nisso. Então, você não consegue tocar em nada aí dentro. Ah, o temperamento Isso. é um jeito, né? Como a pessoa recebe o mundo, como ela reage ao mundo. Como assim? Recebe o mundo, reage ao mundo. Tá entendendo? Assim, entre o Sim. céu e a terra existe uma caralhada de coisa, né? Ah, é como uma pessoa recebe o mundo e como ela reage. Tá, mas eu quero saber onde está o temperamento, assim. É físico, não é físico? Entendeu? Como é que é isso? É simbólico, né? É um símbolo de compreensão? Que porra é essa que tá chamando de temperamento? Ninguém explica essa porra direito.
É igual, por exemplo, a astrologia. Ah, eu sou taurino. Aí você fala, taurino é preguiçoso. A taurino é tarado. Porra, explicação merda, né? Caralho. Touro só pensa em trepar, comer e dormir. Tá aí, o taurino. Entendeu? É isso aí. É foda, né? Aí, É, tipo, cara. aí você usa, por exemplo, como critério uma porra dessa. Você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é muito vago, é muito raso, entendeu? Ah, você é melancólico. É melancólico, assim, então, porra. Existem pessoas que nesse sentido, a gente consegue, por exemplo, usar o temperamento como uma matriz simbólica, de repente, né? Vamos lá, o sanguíneo, uma pessoa mais extrovertida. Existem pessoas mais extrovertidas, mais avoadas, mais cheias de vida, mas existem, não existem. Existem pessoas mais fechadas, mais tímidas, mais, digamos assim, com comportamento mais introspectivo, etc. Existe. Existem pessoas mais expansivas, mais fogo, mais ferro e fogo, etc. Existe. Existem pessoas que tanto faz, tanto fez? Existe. A gente consegue, e a gente consegue acrescentar ainda outros tipos de padrão comportamental, entendeu? Aonde está isso em nós? O que essa coisa está chamando de temperamento? Poderia dar outro nome, outra classificação, enfim, entendeu? Essa que é a parada. Agora, para o consultório, para o setting, porra, não tem nada a ver. Sob certo aspecto também, nem a história do paciente importa muito, assim, importa na terapia um a um, né? Você vai ouvir a história do paciente, vai pegar ali algumas características particulares da vida dele, da história dele, etc. e tudo mais. Mas sob certo aspecto também foda-se, porque ele é gente, né? Ele é pessoa. E ele tem que fazer uso dessa liberdade dele, da criatividade dele, da capacidade de raciocínio dele, de imaginação, etc. e tudo mais, para que ele seja feliz, entendeu? Então, sob certo aspecto, foda-se, cara, o que aconteceu na tua história, o que aconteceu na tua vida, entende? Existem algumas coisas que a gente precisa entender e fazer, não é? É ou não é isso? Eu quero lá saber, assim, aconteceu tal e tal coisa comigo, aconteceu tal e tal coisa. Isso é um mundo muito assim subjetivista, uma ideia muito subjetivista da vida. A minha história importa. A minha história importa muito, os meus traumas, os meus problemas, ou, né, por outro lado, a minha felicidade, a minha. Importa o quê? Você está achando que você é o quê? Entende? Eu quero saber o que que você quer. O que que você quer mesmo? Essa é uma pergunta interessante, né? Essa pergunta ajuda muito. O que que você quer? Ah, eu quero que as pessoas me amem. Tá bom, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar entender primeiro, antes de tentar fazer alguma coisa. Você quer que as pessoas te amem? Não quer? Quero. Como é que as pessoas vão te amar? Ou melhor, que jeito que você quer que as pessoas te amem? Não quero que elas me amem incondicionalmente, mesmo se eu cuspir na cara delas, se eu, sacou? Assim, meu amigo. Aí tu tá complicando, entende? Aí você vai encontrar uma série de barreiras para que você se realize com esse desejo maluco de passar por cima dos outros, cuspir na cara dos outros e a pessoa tá lá te amando, entendeu? Gostando de você, querendo ficar perto de você. Mas dá para tentar? Dá para tentar horas, né? Só que você não vai estar livre das consequências disso também. Aí é que tá.
Então, se a gente pegar, por exemplo, as queixas da vida, vocês vão ver que a gente está tentando sempre fugir das consequências do que é a vida. Então, a vida, ela tem um coeficiente de ignorância, né? Para todas as pessoas. Você não entende direito as coisas, você não entende direito os outros, você não entende direito você, você vai passar por coisas que você não gostaria de passar, por coisas que são desconfortáveis para você, né? Mais ou menos. Para todo mundo é isso. Você vai ter períodos de dúvidas a respeito das coisas, de insegurança, de medo, de querer ser feliz, de querer, né, ter prazer, de querer um montão de coisas, de inveja, disso, daquilo. Isso é a vida. Agora, não tem como fugir disso. Isso é a consequência natural de estar vivo, de ter vida, de estar aqui, pô. Agora, o que que precisa ter? Um pouco de calma, né? Precisa ter um pouquinho de calma. Primeiro, para entender as coisas. Então, por isso que eu digo desde o começo da formação, olha, a sinceridade, ela está para a sanidade mental, tal como que a mentira está para a loucura, para a desordem. Você precisa ser sincero. Você precisa ser sincero em olhar para a realidade e falar assim, cara, eu não sei as coisas direito. Eu preciso de calma, eu preciso me aproximar de quem sabe, eu preciso ouvir as coisas para depois conseguir julgar elas. Se eu tiver muita pressa, né, se eu tiver, assim, se eu tiver muitas necessidades, se eu for como uma criança que está ali gritando o tempo todo, né, cheia de necessidade, eu não vou entender nada, não é? Eu vou continuar burro, eu vou continuar me fudendo, eu vou continuar cego. Agora, nesse período em que você admitiu, né, que você não sabe direito o que as coisas são, você gostaria de saber, que você gostaria de agir corretamente, que você gostaria de agir de acordo com a verdade, de acordo com o bem, de acordo com o amor, né? A partir do momento que você descobriu isso, até o momento em que né, você chegar a alcançar algum tipo de conhecimento a respeito dessas realidades, óbvio, você vai passar por coisas que você não gostaria, que você não, de repente, não escolhe passar. Mas tem uma coisa que você pode sempre escolher, que é como você vai reagir a essas coisas. Você pode escolher não reagir, inclusive, à vida, às circunstâncias. Chegou uma conta na minha casa. Eu posso reagir, eu posso criar alternativas para dar uma solução para isso, né? Para pagar o boleto. Eu posso simplesmente deixar aquela porra daquele boleto vencer e tocar a vida como se isso não existisse. Agora, isso vai me livrar das consequências de ter meu nome pendurado no Serasa? Isso vai me livrar das consequências de alguém bater na porta da minha casa me cobrando? Isso vai me livrar das consequências de, sei lá, ser despejado de onde eu estou morando, se eu não pagar o IPTU, etc. e tudo mais? Não vai me livrar das consequências, não é? Mas isso quer dizer que eu não posso agir desse modo? Eu posso fazer o que eu quiser, pô. Mas isso não me livra das consequências naturais da vida. Então, o começo da sanidade é essa abertura para a realidade. Então, olha, eu tô na vida, eu preciso entender algumas porras da minha vida ou do que é a vida, né? O que é esse negócio de casamento que eu tô querendo? O que é esse negócio de relacionamento sexual que eu tô querendo? O que é esse negócio de filho? O que é esse negócio de ter domínio, dinheiro, poder, sei lá, fama? Preciso entender direito, para eu não ser pego de surpresa. Não que eu queira fugir também dessa coisa de ser pego de surpresa, mas pelo menos eu não vou ter aquele susto. Eu sei o que esperar. Agora, as pessoas não têm noção nenhuma disso.
E é difícil ter mesmo. Eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mas eu não quero nunca sofrer, eu nunca quero sentir desconforto, eu nunca quero sentir dúvida, eu nunca quero sentir medo, eu nunca quero sentir insegurança, eu nunca quero. E eu quero tudo para agora. É, aí tu tá doido, meu. É uma loucura, não é? É tipo meu filho, tem coisa que ele quer, assim, e que não dá, porra. Se ele não entende, a gente tolera porque é criança, não entende porra nenhuma. Agora, um adulto nesse modus operandi aí, é aí que a gente olha e fala assim, olha, essa pessoa está no mínimo disfuncional, o comportamento dela é disfuncional, precisa de ajuda. Ou melhor, ela precisa querer ajuda, É né? isso aí, professor. E eu tava numa pira, né? Assim, até o início ali da especialização e tudo, né? E eu tava mais ou menos assim como você tava me falando, né? Tipo, nessa pira de querer saber de tudo e tal. Cara, e depois que eu. E foi nessa aula justamente disso que você tá falando, né? Que a gente precisa ter calma, né? Com as coisas, a aula trade simbólica, para mim foi a aula mais importante, né? Da especialização até agora para mim, né? Porque ela conseguiu abrir justamente esse leque para eu ter calma para as coisas, né? Que eu precisaria ser imediatista demais, né? Que eu não precisaria sair resolvendo tudo, que a vida não é para me resolver. Então, foi a partir dali que eu consegui entender que, cara, não é assim que as coisas funcionam, né? E aí eu levava caso para você e eu ficava naquele negócio e tudo aquilo. E, cara, e depois que eu comecei e tive essa calma, as coisas elas estão É isso, aparecendo com muito mais calma e naturalidade, é um negócio incrível. E às vezes essas respostas que a gente procura não são essas respostas, cara. Entendeu? Elas estão num nível mais tranquilo, assim, entendeu? E elas vão começando a aparecer de modo espontâneo, vamos dizer assim. É um negócio assim impressionante, cara. é impressionante, maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom ouvir isso, cara. Agora, assim, esse é o começo da vida inteligente, né? Esse é o começo do uso da inteligência. Uma calma, precisa olhar para as coisas, não é isso? A gente não pode viver como um cavalo, né? Selado, que não consegue olhar para os lados. Eu estava olhando assim, eu quero isso, eu quero isso. E tu ficar ali perseguindo aquela coisa sem olhar para os lados, pô, não dá, né? Por definição, isso é a imaturidade. É tipo um comportamento infantil, uma criança. Isso. A criança, ela quer porque ela quer, porque ela quer, porque ela faz birra, porque não sei o quê, papapá, né? E aí, professor, resultado, os casos estavam se resolvendo de uma maneira muito melhor. Nem se comparava. Estava meditando mais nos casos, entendeu? Tipo, Isso, cara. ficando mais tranquilo. A inteligência, ela começou, eu estava falando para meus colegas, né, que a inteligência, ela começou a atuar mesmo, né? Não era daquela maneira que eu estava achando, atrás de soluções malucas, assim, mas da maneira espontânea. Entendeu? Isso. Aparecia ali, e aí a coisa, e a especialização, ela ia dando unidade entre os conteúdos. É um negócio. Pô, muito É, massa, cara. é muito Tá massa. dando É muito demais, massa. cara. É muito massa. Demais. O mundo vai se ajustando pra gente, Isso, conforme as aulas, entendeu? Quebra-cabeça vai sendo montado. Você vai, caralho, porra, é por aqui. Porra, agora faz sentido. Entende? Essa é a sensação, não é? Você vai ter exatamente. sites assim, porra, agora faz sentido, caramba. É isso mesmo. Isso é foda, cara. Isso é foda. Essa cura, essa melhora que o paciente sofre no setting, ela passa por nós. Isso é uma coisa extraordinária. O paciente melhora quando eu melhoro. Essa coisa passa por mim primeiro. Eu preciso É isso aí. entender a parada. Por isso que tu falou assim, cara, até os casos estão diferentes agora. Tô conseguindo, né, resolver os casos ali, tá com os pacientes de uma forma muito diferente e muito mais proveitosa, resolutiva. Eu não estou mais refém daquela ansiedade de resolver, né, do resultado e tal. Mas isso quer dizer uma coisa apenas, o Edno.
que, que você melhorou, cara. Assim, melhorou, digo, no sentido assim, tu viu coisas que tu não estava enxergando, entendeu? E se agora você está enxergando coisas que outrora você não estava, você consegue também apontar elas para o paciente. Então, assim, olha, você consegue ver isso daqui? Você consegue perceber que você está agindo assim, assim, assado em vista disso e que esse resultado que você espera, ele não vai se concretizar ou pode não se concretizar a partir disso e disso e disso, por conta disso e disso e daquilo. Aí o paciente vai, vai ter um insight. Caraca, é mesmo. Porra, muito obrigado, tu salvou minha vida. Entende? Sim, professor. E acontece isso, é incrível, porque não acontece com essas frases feitas, né? É algo natural. É É algo natural. natural, cara. É um negócio onde você consegue ligar o conteúdo, por exemplo, da metafísica lá da aula que eu assisti há tempos atrás, muitas vezes no caso dessa maneira espontânea e natural. Cara, isso é maravilhoso. Natural. Porque é o seguinte, Impressionante. tu não reproduz uma fala. Você usa a tua inteligência em tempo real, É isso aí. entendeu? Na frente do paciente. E isso é que é o mais interessante, pô. Por exemplo, o pessoal acha que filosofia é repetir os ditos, as máximas dos filósofos, né? Ou que você estudar filosofia você entender de história da filosofia. Esse é o grande objetivo de estudar filosofia, entender a história da filosofia. Não é isso só, né? Você ser um filósofo é diferente. Ter a cabeça de um filósofo, ou seja, você ser capaz de pensar nas coisas, né? E expor elas, expor um conteúdo em tempo real, com os elementos que estão aparecendo na realidade para você. Então, eu não vou chegar no meu paciente e ficar ali reproduzindo uma série de frases feitas, de ditos filosóficos, etc. Eu preciso dar os meios para que o meu paciente veja, contemple intelectualmente o que eu estou tentando mostrar para ele. Eu não consigo abrir a cabeça de uma pessoa e colocar os conteúdos lá dentro. Agora, o que eu consigo dar? Os meios. Os meios eu consigo dar. Ou seja, né, vamos imaginar o seguinte, vamos usar uma analogia aqui. Eu estou aqui no Rio e eu quero ir para São Paulo, tá certo? Eu não consigo me teletransportar para São Paulo, mas eu posso pedir um mapa, uma pista para alguma pessoa, não é isso? Aí, vamos supor, uma pessoa que foi muitas vezes para São Paulo, daqui para o Rio, para São Paulo para o Rio, ela vai me dizer, olha, pega tal BR, na altura tal vai ter uma placa assim, assim, assado, e vai ter uma bifurcação. Não vai pela da direita, não, porque ali tem muita curva e muito acidente. Vai pela da esquerda. Faz isso, faz aquilo outro. Mas uma pessoa só consegue falar isso quando ela foi muitas vezes para São Paulo. Ela conhece os caminhos, ela se arriscou. E aí ela te dá esses meios para você chegar lá. E quando você chega lá, você fala: caramba, cheguei. É, e cheguei no tempo que mais ou menos eu havia programado. Entendeu? Isso só acontece por quê? Que alguém te deu os meios. Agora, eu consigo pegar você e te teletransportar para São Paulo? Não, quem vai ter que ir é você, você que quer ir lá. Consegue entender? É uma analogia, assim, mas dá para visualizar o que eu estou querendo dizer, né? Fala aí, Luca. Deu problema na supervisão passada, hein, Luca?
aqui deu um problema aqui. Não sei se o pessoal da equipe entrou em contato com você, Já, mas já, eu vou gravar, eu gravei o áudio, daí eles pediram pra gravar de novo aqui, vou mandar, pode ah, deixar. maravilha, maravilha, porque acho que deu um problema, não pegou aqui a explanação do caso. Fala aí. É, mas tem a ver um pouco, assim, não bem como o caso, mas o que me fez pensar aquela supervisão. Que eu tava falando como é que eu tava atendendo, como é que tava sendo minha relação com o paciente, e você falou para adotar uma postura mais profissional. E eu vi que eu não tá claro para mim, eu não sei quando adotar uma postura mais profissional, né, no atendimento, e quando adotar uma postura mais intimista, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que precisam disso. Por exemplo, esse paciente, né? Tá sendo bom adotar essa postura mais profissional, mas eu sei que eu não estaria com ele hoje se no início não tivesse tido, Isso. acredito, né? Eu imagino não tivesse tido uma postura mais intimista assim, né? Que nem a gente falou que, pô, o cara eu brincava com ele mandava as paradas no Whats ali, né? Às vezes eu respondia, tal. Então eu tô me levantou essa dúvida, assim, quando adotar essa postura mais profissional e quando ir por uma linha mais intimista, assim, né, de, porra, criar um puta vínculo com o paciente, brincar, foda-se, enfim. Então, existe um limite na nossa relação com o paciente, que é o limite estabelecido, tá, pela própria ética, né? Não digo a ética, uma ética qualquer, mas a ética mesmo, né? Esse paciente chegou até mim com interesse de melhora, e ele vê em mim uma autoridade profissional que pode ajudá-lo, né? Então, por exemplo, pode ser que seja necessário, no início do processo, que eu quebre uma expectativa de formalidade que ele às vezes tenha em relação às nossas conversas. Então, de repente, o paciente ele tem uma expectativa de formalidade mesmo, como se ele estivesse falando com um advogado, com um médico, com um juiz, né? Completamente assim, quadrado, enfim. E aí, para quebrar essa expectativa, para realizar ali o vínculo terapêutico com o paciente, eu posso adotar alguns caminhos, né? Para deixar o paciente mais à vontade, para que ele consiga confiar em mim e entregar os conteúdos da vida dele ali na sessão. Mas uma coisa não pode se perder, né? São os papéis. Eu estou aqui enquanto um profissional, ou seja, essa relação é uma relação de interesse, é uma relação de interesse. Qual o meu interesse? É que essa pessoa fique bem. Qual o interesse dela em relação a mim? É que eu ajude ela a ficar bem. Ela me paga e eu trabalho, entendeu? Então isso daqui a gente não pode perder, porque senão vira uma conversa paga ou um, um amigo pago, e aí não resolve, entendeu? Agora, a nuance, isso aqui é impossível de estabelecer como critério, assim. Ah, tu tem que adotar uma postura profissional rígida, formal, em todos os casos, ou você tem que estabelecer um vínculo mais ameno com o paciente em todos os casos. Não, depende. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, entendeu? Agora, isso não pode ser um movimento, o resultado de uma insegurança nossa. Nem tanto a postura, né? Aqui de um certo formalismo profissional, e nem essa coisa de virar o amigo pago daquela pessoa. Digo assim, isso não pode ser o resultado de uma insegurança. Eu quero que o paciente goste de mim, que ele fique aqui, que ele seja solícito às minhas recomendações. Ou eu tenho que ser um profissional, né? Porque senão os papéis vão se confundir, etc. Então, a base dessa rigidez, seja numa coisa, seja em outra,
É sempre a insegurança, né? Agora, o que que a gente precisa ter? Essa segurança, assim, olha, eu sei o que que eu estou fazendo aqui, sei qual é a minha intenção aqui, compreender essa pessoa e estabelecer os meios para que ela compreenda melhor ela mesma e o que acontece na vida dela e ela alcance, por assim dizer, os objetivos da vida dela. Agora, se ela vai gostar de mim, se ela não vai gostar de mim, ou se eu preciso, por hora, adotar uma postura ou outra postura, uma postura mais rígida, uma postura mais de deixar o paciente mais à vontade, etc. Isso vai depender do feeling do terapeuta, tá claro? Mas existe um limite. E esse limite vai sempre encontrar, a gente vai sempre encontrar ele na ética profissional. Ou seja, né, essa relação é uma relação de interesse, de prestação de serviço. É uma relação de prestação de serviço, porque o paciente está pagando por isso. Ele está pagando para que você ajude ele. E eu estou aqui por quê? Porque eu estou fazendo caridade para essa pessoa? Não, não estou fazendo isso daqui por caridade. Eu estou fazendo isso daqui porque é o que eu sei fazer e faz parte da justiça, né, intrínseca a essa relação, que ele me pague para fazer isso. Então, quer dizer, eu não vou fazer isso de graça. Eu posso fazer de graça? Eu posso. Eu posso. Mas eu vou fazer isso sempre de graça? Aí é que está o negócio. Quando a gente atende gratuitamente, tá? Sob certo aspecto, isso, eh, na nossa cabeça, na cabeça do paciente, essa relação, ela pode perder a forma dela, a essência dela. Então, o paciente não paga a terapia. Ele não tem entende? A relação que é uma prestação de serviço, ela deixa de ser, pô, ela começa a virar uma coisa de amizade, no mau sentido do termo amizade. Entendeu? Porque para existir amizade tem que existir uma certa equiparidade entre você e o paciente, né? Amar as mesmas coisas, odiar as mesmas coisas. E ele está ali enquanto paciente, então como é que vai existir uma amizade mesmo? De fato, entendeu? Aí essa relação se tornou o quê? Não é uma relação profissional, porque você não está sendo remunerado por isso. Mas também não é uma amizade. É o quê? Uma caridade. Mas quais são os limites também de uma caridade nesse sentido da terapia? Dá para compreender? Só para ver se eu entendi, professor. Então, talvez os limites sejam os limites éticos mesmo, assim, né? De que a profissão não se afaste da finalidade dela. Exato, E aí vai da intencionalidade, né? Assim, o que que eu tô querendo causar, né? Então, se é uma exato, postura mais rígida, se é uma postura mais leve, né? Isso tudo tem que ser com uma intenção para se exato, aproximar do objetivo de cura, né? O objetivo de. exato, exato. Para se aproximar da finalidade que é você estar dentro de um consultório atendendo e sendo pago por isso. Ou seja, o resultado na vida do paciente. O paciente melhorou, não é isso? Você faz uma prestação de serviço. Ele te pagou, você ajudou ele. Então, não importa a postura, desde que ela esteja dentro desses limites éticos, né? Desses limites. Exatamente, Sim, exatamente, exatamente, cara. É isso aí. perfeito. Ficou claro? Sim, sim. E isso já tinha outra pergunta que eu tinha aqui anotado para te fazer, e com o que você falou pro Edna, fez lembrar dela, que é sobre a questão da autoconsciência articulada com o desprezo da própria história, né? Porque em alguns momentos, assim,
talvez elas sejam coisas, quer dizer, eu acredito que elas são coisas muito compatíveis, né? No sentido de você não ligar muito pro que te aconteceu, foda-se tua história, mas ao mesmo tempo eu vejo você falando, já vi você falando algumas vezes que o terapeuta precisa ter uma autoconsciência muito grande, né? Para atender sobre o que que ele faz, por que que ele faz, né? Eu não consigo encaixar bem essas duas coisas na minha cabeça, assim, de como que eu faço essa autoanálise sem ficar preso aos acidentes, né? As particularidades ali da história. Eu olho mais para a intenção, né? Não tanto para o que aconteceu. Por exemplo, pensando no atendimento de um paciente, né? Tipo, para onde eu olho para fazer essa análise assim de ter uma autoconsciência sobre o que eu estou fazendo ali, aonde eu estou errando, aonde eu tô acertando, sem ficar preso nos detalhes. Tá, então, a gente vai ter que compreender que a história que o paciente conta, ela, na verdade, é um meio que a gente vai utilizar para ajudar o paciente a visualizar outras coisas. Ela é só um meio. Porque é o seguinte, digamos assim, o que o paciente quer? O paciente quer estar bem, ele quer ser feliz, não é isso? Então vamos imaginar que a felicidade vamos imaginar uma escada e a felicidade como um objeto que se encontra no último degrau dessa escada que tem, sei lá, uns 100 degraus. O paciente ele está no 10º degrau. E aí você está no, no 39º degrau, tá? Você já passou pelo 10º degrau. Só que você nem lembra direito o que tem no 10º degrau, tá bom? E aí ele vai contar a história dele, ele vai contar o que está acontecendo, etc e tudo mais. Ele contou, aí você, porra, esse paciente ele está lá no 10º, lembrei. O que você vai fazer? Você vai descer lá no 10º, tá certo? Para ele subir para o 11º degrau, às vezes ele vai ter que entender uma coisa que ficou mal compreendida lá no 8º degrau. Aí você vai ter que voltar 2 casas com ele, 2 degraus com ele, entendeu? Junto com ele. Ele não vai descer sozinho. Vai descer lá no 8º degrau e vai falar para ele: olha, você vê que aqui aconteceu isso, isso e isso e tudo mais, e que isso daqui que aconteceu no 8º tá prejudicando você a passar para o 10º, digamos assim, ou para o 11º degrau. E aí ele vai falar assim: caramba, é mesmo, olha lá, é verdade. Aí você, ao invés de voltar para o 10º, você já pula do 8º para o 11º, entendeu? Que ele entendeu essa porra. Agora, você não vai ficar ali, você não vai descer no 10º degrau e ficar enrolado com ele nas coisas do 10º degrau. Estou me fazendo entender, Luca? Tá sim, professor, tá sim. A história do paciente é só algo que ele revela para nós a respeito de como ele entende ele mesmo e o mundo. E é esses símbolos que ele dá para nós, né, esses relatos, que vai ser um meio através do qual a gente vai compreender ele, para que ele compreenda a gente. Entendeu? Porque você que está lá no 39º degrau, às vezes você vai falar coisas para ele que ele não tem noção. Ele não. Se você falar lá do 39º degrau com ele não sabe o que é isso. Ele não sabe nem que existe o 30º. Ele não sabe nem que existe o 20º. Você vai ter que descer lá.
Por isso que um dos elementos mais importantes para a vida de um terapeuta é a atenção, cara. Essa atenção contemplativa da realidade. Se passar por cada estágio da tua vida, atento a tudo. Quando você fala, né, eu já vi algumas vezes você falar sobre a questão da autoterapia, né, isso vale também, né, assim, Vale? da gente, no caso da autoterapia seria para preencher as lacunas de desatenção, que você já passou pelo estágio, não é que você tá lá no oitavo degrau, você já tá em um outro, só que você passou de forma desatenta por ele, e você volta ali, não se enrolando, né, nos detalhes da história, mas só vendo o que você talvez tenha perdido. É mais ou menos isso? Isso aí. Massa, beleza. Respondeu. Nós conhecemos por analogia, então, ou seja, né, a nossa história, a nossa vida é um análogo para conhecer a vida do outro. A vida do outro é um análogo para conhecer a nossa. Entende? Entendi, sim. Valeu, professor. Respondeu. É isso aí. Alguém mais? Tá muito boa essas conversas de segunda-feira aqui, hein? Maneiraço isso aqui. Muito bem. Então é isso. Vamos parar por aqui hoje. Semana que vem a gente volta na segunda. Hoje tem supervisão para o pessoal aí da pós-graduação da sexta turma. Daqui a pouco, né? 7h30. Então, 7h30, supervisão, sexta turma. Combinado? Overdose. É isso aí. Overdose de Thiago. É isso aí, Gabriel. Muito bom. Enesp, final de semana, né? Encontro Nacional da Especialização e já segunda-feira, tertúlia mais supervisão. Agora 7h30. E terça-feira, aula para a quinta turma e quarta-feira, aula para a turma que hoje vai fazer a supervisão. Beleza? Ó, o João. O João tá na estrada aí, voltando do Enesp. E tá acompanhando. Maravilha. Overdose de Thiago. Maravilha, é isso mesmo. Vamos seguindo, galera. Então, eu vou parar por aqui hoje e a gente se encontra aí nas aulas, nas supervisões ou na próxima tertúlia semana que vem, tá bom? Então, ótima semana para vocês, ótimo início de semana para vocês. Vamos com tudo essa semana e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.